Olá para você, leitor e seguidor do Diário do Litoral. Eu sou Edu Pares, começa mais um Entrevistas aqui no nosso canal do DL, que você já pode curtir esse conteúdo, compartilhar os nossos conteúdos e nos seguir aqui, acompanhar a nossa rede aqui, o YouTube do Diário do Litoral. Mais uma vez hoje, para quem não tem acompanhado, as conversas estão excelentes, conversas sensacionais com Rezende Neto. Tudo bem, Rezende? Rezende que é CEO da BS Tecnologia e também especialista em finanças. Estamos numa série de 3 programas. Se você chegou aqui nesse, tem mais 2 aqui dentro do canal do YouTube do Diário do Litoral que você pode buscar aqui para fazer essa trilogia. É isso mesmo. Fazer essa trilogia desde o Rezende contando a sua trajetória até falar um pouco sobre finanças pessoais. Papo que a gente fala hoje é o tema para empresários, não é isso? Hoje, ontem a gente, no programa anterior, a gente falou mais sobre finanças pessoais, isso, sobre como as pessoas lidam com o dinheiro. E hoje... E causas raiz, ontem nós falamos. Exatamente, né? Os motivos, né? Ali dentro das razões aí de endividamento, isso de problemas com dinheiro, enfim. Hoje a gente vai falar sobre o empresário, sobre o CNPJ. Isso. Desta pessoa. Ontem a gente comentou isso mais ou menos, que muita gente foi obrigada a empreender. Verdade. Né? A gente quer até tirar um pouco esse glamour de empreender, porque muita gente, a gente estava falando aqui antes de entrar no ar, muita gente olha o cara lá vendendo e acha que o cara está estourando no bolso, está enchendo o bolso. É isso mesmo. Quando a verdade é bem outra, né, Rezende? É isso mesmo, Edu. Obrigado por estar aqui de novo e vamos bater esse papo e vamos trazer um pouco mais de clareza aí sobre essa realidade. Que é uma coisa muito legal você empreender, eu até acho que essa é uma tendência, né? Cada vez mais essa geração, principalmente agora, de empreender. A gente só precisa fazer um contato com a realidade aí melhor para as pessoas saberem onde estão entrando, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Legal, eu tive uma experiência também. Era mais vontade do que conhecimento e era mais uma, assim... Eu vou trazer o meu exemplo, que acho que pode, às vezes, até identificar... Seu exemplo é maravilhoso. Pode até identificar assim, muita gente que acaba pensando em empreender ou já está empreendendo. Né? Eu tinha uma ideia, sempre aquela história, eu tinha uma ideia que eu achava que era uma ideia boa de acordo com a minha vivência. Né? E olhei dentro do mercado, vi um nicho que poderia ser explorado, que não tinha ninguém explorando, e entrei, é o que o pessoal chama do Oceano Azul. Oceano Azul. Né? Tem até, na literatura, você vai encontrar ali um livro que chama Oceano Azul, que fala sobre isso. Você não tinha competidor, então parecia ser um negócio promissor. Né? Entrei nesse negócio, comecei a empreender, e eu nunca vou esquecer minha mãe falando. Minha mãe sempre falava assim, vai devagar, que vocês não têm experiência nesse negócio. E eu achava, imagina, ninguém faz, só Acelera. a gente faz. Exatamente, não, só a gente faz, não tem problema. A gente vai fazer. Era aquela coisa. E o sonho move muito, o sonho ele fortalece, isso é muito importante, se traz essa resiliência, né? Mas cometemos, assim, dezenas de erros, milhares de erros. Teve muito acerto também, claro, muita história boa para contar, mas muitos erros, né? E até você, que é um empresário bem-sucedido, você sempre comenta aqui, errei muito. Muita né? coisa. Falhi, né? Quebrei, voltei. E vou te falar, as minhas maiores lições estão nos fracassos. Inclusive. Quando eu fracassei, foi o momento onde eu mais aprendi. Exato, exatamente. Então, assim, a gente fala, mas é como se, o cara fica falando, é melhor não fazer, porque é meio complicado. Eu não sou. Não é bem assim. Não. Existem caminhos, existem aí... não existe uma fórmula, porque cada negócio, mas tem ali alguns tópicos aí que a gente tem que seguir. Verdade. E a gente fala hoje aí sobre os principais problemas, né? Verdade. Na questão de começar a empreender, né, Rezende? Eu costumo dizer assim, em geral na vida existe o quê? Então, por exemplo, você teve uma ideia maravilhosa e essa ideia é maravilhosa, né? Então, ainda é. Ainda é. Não, e assim foi. Quando você me contou, eu falei, cara, que coisa fantástica a ideia. Mas aí tem o que fazer. E a gente, às vezes, com o que você já quer sair fazendo, né? Mas aí tem o como. Isso serve para todas as áreas da nossa vida, né? Às vezes não é sobre o que falar, é o como falar. Né? A dor, às vezes, o problema está no como, não no que. Então, o que, o como, o porquê é muito importante. Né? Ontem você me contou uma situação, se a gente tiver a oportunidade, acho legal, naquele momento onde você fala, mas a gente sonhou
fazer o que está fazendo? Porque quando você viu, você estava caminhando, estava, né, trilhando, era diferente, você tinha saído do alvo, né? Isso. Então, assim, o porquê, o que, o como, o porquê e o quando também, né? Quando fazer. Então, eu acho que nós precisamos considerar uma série de questões. A ideia é muito importante. Tanto é que no Vale do Silício, você chega lá com uma grande ideia, os caras falam, pô, que legal, mas quanto vale uma ideia? Não vale nada. Você já botou em prática, né? Você já tem o mínimo produto viável, você já testou, já tem resultado, né? Para a gente potencializar, né? E muita gente acaba começando fazendo. Ontem, no nosso outro episódio, você deu aquele exemplo do caiaque, né? Do remo, do aprender, fazer. Tem muita gente que sai fazendo. É isso aí. E existe muita gente que incentiva esse tipo de coisa também, né? Eu vejo muito... Não, porque se a ideia ficar na cabeça, você nunca vai fazer, então tem que sair fazendo, tem que sair, vai tomar... Como é que funciona esse filtro para isso, né? É que, como quase tudo na vida, tem um meio termo, né? De verdade, tem pessoas que morrem com uma ideia e não colocam em prática. E se a gente for ver as maiores referências, os caras não esperam estar pronto para colocar em prática. Você coloca em prática... E você dali você vai melhorando. E a gente pode ver isso na nossa vida. Se eu esperasse andar muito bem de bicicleta para começar a andar, eu nunca andaria. Porque primeiro eu ando, tomo meus tombinhos, ralo o joelho, depois eu fico bom. Dirigir é a mesma coisa. Se eu esperar, está muito seguro. Então, assim, a gente não pode esperar estar 100% pronto, né? É aquela coisa do... Trocar o pneu com o carro andando, mais ou menos isso. Acho que é o Flávio Augusto que fala que se você esperar estar pronto para começar, você começou atrasado. Você perdeu o time. Então a gente não pode esperar. Mas isso não quer dizer que eu acorde com uma ideia e saia fazendo também. Sim. Eu preciso, no mínimo, né, de preparo. É o que eu falei. O que? É só a ideia. Mas como eu vou fazer isso, né? Por que eu vou fazer isso? Vai me levar para onde, né? E agora é o momento... Existem pessoas, por exemplo, que abriram lojas maravilhosas, mas o ponto foi mal escolhido. Aquilo num outro lugar poderia ter dado certo. Então, é preciso um mínimo de preparo e não esperar estar 100% pronto para começar. Essa situação que você colocou foi uma que também no nosso negócio ela impactou, mas hoje em dia, e ainda usando softwares que... né, existem softwares de geolocalização financeira, digamos assim, que te posicionam ali sobre... Olha, é aquele tipo de software que sabe até quanto que a Dona Maria tem no bolso andando na rua, ali, sabe? Naquele momento, sabe? Uma coisa tão assim... Então, sabe, lógico, o percentual de gasto na região, a média da região. Você usa inteligência também para fazer esse início de negócio, né? Como é interessante, né? A pesquisa. E a pessoa, às vezes, se perde nesse como... E vai tocando o negócio, né? E vai fazendo, não é isso? É isso mesmo. E acho que assim, as pessoas precisam ter... A motivação, ela conta muito também, tá? Tem pessoas que empreendem porque assim, eu não quero mais ter patrão, não quero mais ter horário, ou porque os outros estão ganhando dinheiro. Essa é uma motivação de baixa qualidade. Então, a chance de você ter sucesso com essa motivação é muito pequena. E quando eu falo sucesso, eu não estou dizendo ganhar dinheiro, ok? Porque, para mim, são coisas diferentes. Existem pessoas que ganham dinheiro e perdem a paz. Então, hoje eu até quero... se a gente desenvolver o assunto numa questão assim, de que adianta você ganhar dinheiro se você perder a paz? Eu estou dizendo é para você ganhar dinheiro, ter sucesso profissional, sentir realizado, mas você ter uma relação conjugal legal, uma relação com filhos, você ter tempo, você poder usufruir do sucesso que você está tendo. Senão não é sucesso. Eu conheço homens que construíram um império, mas perderam o casamento, perderam a relação com os filhos, perderam a própria saúde. E aí, meu amigo, que sucesso é esse, né? Isso para mim não é sucesso. Qual é o preço, né, que você acaba pagando, né? O sucesso é muito relativo, né? Para cada um sucesso é uma coisa, mas é para o que é para você, é para isso que eu estou dizendo, né? Senão você conquista uma coisa e perde o que é mais importante. A gente falou sobre o quê, como, quando e porquê, do propósito, isso né? Isso aí, esse porquê é fundamental. Ele é a centelha, né? Digamos assim, o porquê. Eu gosto de dizer assim, a intenção com que a gente faz qualquer coisa é como uma semente. Então, uma semente ali. Para eu dar bons frutos, eu preciso ter atenção com a semente. Então, quando você empreende para ganhar dinheiro ou para você não ter mais patrão e tal, a semente não é de qualidade. O fruto provavelmente vai ser amargo. Esse fruto não vai ser de qualidade. Quando eu tenho uma ideia e eu digo, cara, as pessoas não vivem tal experiência, essa experiência pode transformar a vida delas. Eu
vou abrir um negócio para proporcionar isso para as pessoas. Quanto maior a diferença que eu faço na vida da maior quantidade de pessoas, mais dinheiro eu ganho. Então, o faturamento, o dinheiro que entra, o lucro, ele é importante para medir o quanto eu estou transformando a vida das pessoas, o quanto eu estou fazendo a diferença. Aonde eu olho para saber o quanto eu estou fazendo a diferença? Eu olho para o caixa. Quando o caixa está alto, eu falo, eu estou fazendo diferença na vida das pessoas. Porque as pessoas, na nossa época, tinha uma frase que dizia, de graça tem injeção na testa. Né? Então, se você faz algo de graça e muita gente faz, isso não quer dizer que você está transformando a vida das pessoas. Quando as pessoas pagam, sabe, eu gosto de ver situações assim, você chega numa praça de alimentação de shopping, tem 3 lanchonetes vazias e tem uma com fila de espera. Sabe, restaurante numa praça, que você olha, cara, tem um vazio e tem outro que nego está disposto a esperar 1 hora para poder comer. É disso que eu estou dizendo. Eu tenho história, por exemplo, de pequenos empreendedores, microempreendedores, que o cara é pintor. E a dona Maria liga para ele em novembro e fala, ó, tá chegando o Natal, quero pintar a minha casa. Ela fala, dona Maria, agora eu só tenho agenda para março do ano que vem. E ela diz, então eu vou esperar até março do ano que vem para pintar a minha casa. É disso que eu estou falando, né? Sim, criou a necessidade, né? Criou o desejo da pessoa, né? De ter o serviço, de comer aquela comida, de ficar ali na fila esperando a sua vez de entrar, de viver a experiência, né? É isso mesmo. Isso é importantíssimo, porque é mais difícil criar isso nas pessoas, né? Então, é isso que eu te falo. Quando a gente começa certo, eu tenho um propósito. Eu sei a diferença que eu vou fazer. Eu já entendi qual é a lacuna que tem no mercado. O que eu vou ocupar. E eu trabalho pro foco certo. Ninguém consegue agradar todo mundo. Ok? Então, existe o restaurante que cobra lá o prato a, sei lá, R$300. E existe o cara que cobra 30. O público é diferente. Então, eu preciso saber a diferença que eu vou fazer e para quem eu vou fazer. Eu sou do Rio de Janeiro, lá nós temos um mercado popular, lá o Saara, como a 25 de março, por exemplo, em São Paulo. Sim. Se você quer montar uma loja no Saara, você precisa comprar muito barato, sua margem é pequena, você precisa contratar barato, você não se preocupa com ar-condicionado, você não se preocupa com estacionamento, o público que vai ali não paga por isso, ele não vê valor nisso. Então, você especializa nesse público, você sabe a diferença para quem você quer fazer. Agora, quando você quer lá no Rio, nós temos um shopping chamado Fashion Mall, é um outro shopping. Quando você vai montar ali, você tem que tomar cuidado. A pessoa que você vai contratar, o estacionamento, o ar-condicionado, sua loja tem que estar muito arrumada, você tem que se preocupar com a sacolinha. Então, você se especializa no público que você diz, é para ele que eu trabalho, é para ele que eu vou fazer a diferença. Né? Então, quando eu tenho isso muito claro, eu direciono as minhas ações. E não posso me permitir sair do caminho. Alguém vem e diz, não, faz essa sacolinha que é mais barato, pega... Isso é o que mais tem, né? Aí o meu cliente... Ele perde a liga comigo, a conexão. É o que mais tem, né? Os especialistas no seu negócio. É isso aí. Né? O pessoal que gosta de dar opinião, gosta de dar pitaco. Não, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo outro? Tal. É. Tem isso. A gente, por exemplo, no meu, depois o pessoal vai buscar e a gente fala. E é importante que busque, hein, gente? É importante que busque. No meu food truck que você viu ali, a gente servia um tipo de prato, um tipo de sanduíche. Uhum. E a gente sempre falou, não, a gente nunca vai fazer hambúrguer, porque todo mundo faz hambúrguer. A gente não vai ter hambúrguer. Né? Se a pessoa quiser hambúrguer, ela tem milhares de lugares para procurar. Vai na outra. O nosso é esse tipo de sanduíche, só de queijo, tal, não vai ter hambúrguer. E quando a gente virou restaurante, a gente sentiu a pressão para ter um hambúrguer. Uhum. E se tem um momento em que a gente percebeu que o negócio não ia dar certo, foi depois que a gente colocou o hambúrguer e depois de 3 meses, né, mês a mês a gente faz, claro, aliás, dia a dia, mas faz um levantamento depois de 3 meses e a gente viu que a gente vendia mais hambúrguer do que o nosso próprio prato. Ou seja, aquele nosso propósito já não era mais o motivo pelo qual as pessoas iam nos buscar. Ah, mas pô, se você tivesse hambúrguer, a pessoa pode ir lá, atraída pelo hambúrguer e comer o seu sanduíche. Não, você muda um pouco o caminho. Existem ajustes no negócio. Isso sempre vai ter. Mas você percebe que, às vezes... Né, isso porque um falou, não, mas você tem que ter isso. Pô, você tem que colocar aquilo. Coloca aquilo, outro. É o que mais tem são os especialistas do seu negócio que nunca tiveram um negócio. Né? Verdade. É o que mais existe, muita né? gente dando opinião. Quem nunca construiu nada...
querendo te dar pitaco para que você possa construir, né? É. E aí é o que você falou, e nem estou falando aqui se era uma decisão acertada ou errada eu colocar hambúrguer. Sim. A questão é que você tinha um planejamento e você dizia assim, cara, aqui você vai comer o melhor sanduíche de queijo que no mundo, ok? E aí você decide jogar o jogo dos concorrentes, que eu costumo chamar de provocadores, né? Uhum. Ou seja, agora você está disputando com os caras o hambúrguer, né? Exato. Agora entrei para o mesmo mercado. É isso aí. Estou no É mesmo isso aí. oceano vermelho. Você deles, né? deixa. Ontem você estava me falando, por exemplo, vocês chegaram a ter lá sanduíche de queijo com macarrão, ou seja, aquela novidade, né? O cara entra e come um negócio que nunca comeu e é bom e é maravilhoso. Você começa a quebrar isso e aí o cara entra para comer o hambúrguer e compara você com o cara da esquina que às vezes cobra mais barato, né? E não tem experiência, né? Exatamente. Então, às vezes a gente tem a chance de criar uma tendência, um movimento. Eu penso, por exemplo, numa grande rede de fast food que nós temos aí, a maior do mundo. Mas eu me lembro que até eles chegarem no Brasil, a gente chamava de lanchonete. Então, assim, quem vende comida, arroz, feijão, macarrão, não, era restaurante. Quem vendia hambúrguer, a gente chamava de lanchonete. Isso. Esses caras chegam no Brasil e muda isso, né? E aí, assim, hoje a gente chama esses caras de restaurantes, inclusive. Exato. Restaurantes... Os papéis, né? É isso aí. Inverteu. Só que eles são um restaurante de comida rápida. Você quer comer rápido? Eles nunca disseram que são o melhor, né? Nunca disseram. Exato. Eles têm um atendimento rápido, é padrão, você não tem surpresa. Você come aqui, come no Recife, é a mesma coisa. Mesmo cheiro, mesmo gosto. Tudo a mesma coisa. E assim, não estou nem dizendo que é bom, mas é rápido. Você vai lá e come exato. lá. Eles criam um desejo, né? Isso aí. Através do marketing, ele cria um desejo terrível sobre aquilo. Então a diferença dele não é, ó, nós vamos ter o melhor hambúrguer. Não, não. Aqui tu vai comer rápido. Você entra e sai rápido. Se você está com pressa, é aqui. Então, são os essa é a promessa, né? É a promessa, uma promessa clara. Ó, aqui você vai ter isso, vai ter agilidade. Você está colocando, então, a gente pode dizer que para o empreendedor ter um diferencial logo de saída já é um gol. Ele precisa ter. Se ele não tiver, se o cliente dele, e não é um diferencial que ele diz que tem, o cliente dele precisa perceber. Aquele cliente que ele definiu que ele quer atender, que ele quer fazer a diferença. Se ele não tiver, ele vai competir no preço. Todas as vezes que um cliente diz, tá caro, é porque ele não viu diferença de você para outro. Ele não entendeu por que ele tem que pagar mais caro. Porque quando ele entende a diferença, ele não diz que está caro. Eu costumo dizer que existe uma diferença muito grande no que é caro e no que é muito dinheiro. Né? Tem coisas que são caras. Tem coisas que só é muito dinheiro. Né? Se você está disposto a pagar ou não é outra história. Mas, isso é caro. Não, isso não é caro. Isso custa muito dinheiro. Não é que é caro. Né? Se tem valor, se agrega valor, se agrega... atende uma necessidade. Né? Essa, para mim, é a palavra que você falou, valor. Quando o cliente entende o valor, ele sempre está disposto a pagar. Talvez ele não possa. Ele não está, aquilo não está dentro das possibilidades dele. Mas se ele vê valor, ele não acha caro. Agora, todas as vezes que ele acha caro, é porque ele não vê o valor. Né? Então, se ele não vê valor, o que ele vai fazer? Ele vai procurar 3, 4 e vai contratar o mais barato. Para ele é tudo igual. Então, por que ele vai pagar mais caro? Procura quando preço, ele percebe, se a gente aqui fizer uma reflexão, quando você vai no supermercado, existem produtos de marcas que você não negocia. Todos nós temos. Você vai lá na gôndola e já é esse. Você não olha nem preço dos concorrentes. Porque você não negocia aquele ali. Outros, você olha qual que é o mais barato para poder comprar. Sim. Então, todos aqueles que você não compara preço é porque você já entendeu o valor. Esse cara está fazendo uma diferença na sua vida. Ele decidiu que ia te atender, que ia fazer uma diferença e está conseguindo. Na prova, você não olha o preço do concorrente. Se você entrar na competição de preço, aí é o assunto da paz. Entra aqui agora, porque isso tira a paz, né? Você ficar competindo pelos centavos, pelos reais ali, isso é difícil, né? É difícil e é a maior armadilha que o empresário, que o empreendedor pode cair, sabe? É a maior armadilha. Eu vou competir no preço. É um diferencial, é um diferencial. Existem empresas especializadas, então eles são especialistas operacionalmente para ter o menor custo possível, existe. Mas eu estou dizendo, eu falo muito para microempresário. Então, aquele cara que está começando a empreender. Quando você entra nesse jogo, a chance de você não sobreviver é muito grande. É muito grande. Então, para nós e para os microempresários, o jogo tenha um diferencial claro. E, olha, não é tão difícil.
Por exemplo, rodo o exercício. A gente tem um grupo que eu lidero chamado CRI, Cristãos Empreendedores, mas é um grupo aberto, não cobra, a gente recebe lá espíritas, católicos, não tem uma questão de religião, é que a gente usa o ambiente da igreja e é lógico que a gente trabalha sobre princípios. Ontem eu falei sobre isso. Bom, você quer empreender, mas você quer mentir para os outros, você quer... Não é com a gente, então é com princípios. E o CRI fica onde? O CRI, a gente, na Igreja Lagoinha, que hoje é na Carvalho de Mendonça 74, aqui próximo ao Canal 3, a gente tem reuniões, vamos ter agora 29 de janeiro, por exemplo. Eu fiz um exercício lá, por exemplo, com alguns microempreendedores, chamado Mapa da Empatia. Até você está aqui, isso você acha na internet, né? Mapa da Empatia, você vai rodar. E aí eu fiz um exercício, por exemplo, com pintores. O que os clientes falam dos pintores? Os caras recebem e não volta mais, os caras trabalham todo sujo, os caras pintam uma parte mais suja, outro, os caras deixam lixo. É isso. Ok. Os caras não cumprem horário, os caras não cumprem prazo. Presta atenção. Se você tomar uma decisão hoje de ser diferente, falei que eu vou chegar às 8, eu vou chegar às 5 para as 8. Eu vou limpar o ambiente, eu vou isolar tudo, eu vou chegar uniformizado, eu vou cobrar um valor justo. Você não precisa ser o mais barato. Vai fazer fila de cliente para você e você nem precisa ser o mais barato, ok? As pessoas vão esperar você para você poder trabalhar. Então, você precisa entender no seu segmento o que você pode fazer para se diferenciar. Você pega essa ferramenta, por exemplo, Mapa da Empatia, se coloca no lugar, pergunta para os seus clientes o que eles pensam sobre isso. Cria diferencial. O que esse cara gostaria de ver que não vê? O que ele gostaria de ter que ele não tem? Quando você cria isso, fique tranquilo, você não fica mais refém do preço. Porque senão você vai olhar só o preço e o resto vai ser tudo igual. As reclamações vão ser as mesmas. Bom, pelo menos ele é mais barato. Você trabalhar por um pelo menos não... É porque não vê diferencial. E nós somos assim, não adianta ficar condenando o cliente, nós somos clientes também. Toda vez que nós não vemos valor, nós compramos o que é mais barato, contratamos o que é mais barato. É isso. Né? De fato. É sempre assim. Tem outros exemplos que você tem aí dentro do CRI, vou dizer, acerto de caminho, de soluções que acabaram aparecendo dentro do A gente tem projeto? muita coisa lá, a gente tem histórias maravilhosas. A gente tem história, por exemplo, da Daniela. A Daniela começou a empreender na época importando lacinhos de cabelo, e aí para dar uma oportunidade, porque tem pessoas que acham que precisa de muito dinheiro para empreender. Então, na época, o que ela fez? Ela importou, como é que foi a ideia? Ela foi comprar um lacinho de cabelo para a filha dela, tinha uma menininha, e acho que era R$15. Aí ela entrou num site da China, e ela não fala inglês, nada disso, tá? E ela viu lá o mesmo lacinho por centavos. Ela pegou R$10 e importou. Quando chegou aqui por centavos, ela começou a vender por R$12. Ali começa o negócio dela. Hoje ela tem uma loja especializada em roupa kids, né? Então, baby kids. Aqui na região? Aqui em Santos. Trabalhou muito tempo no online, até porque pegou a época de pandemia e tal. Hoje ela tem uma loja física, tá certo? E está crescendo muito. Começou com R$10. Ok? Começou com R$10. Você sabe o nome da loja? Sei, Valentina Baby Kids. Valentina Baby Kids. É um grande exemplo. E é uma pessoa, assim, que eu costumo dizer, uma diferença dos pequenos empreendedores, microempreendedores de sucesso e alguns que não têm. Eu gosto de um termo que eu falo, coração ensinável. Nós precisamos estar abertos para aprender. Existe uma grande diferença da andragogia para a pedagogia. Na pedagogia, o que eu ensino para a criança está aberta. Então, você fala para ela, filho, não é assim que pega no garfo. E aí, como é, papai? Aí ele aprende. Sim. Um adulto, normalmente ele é como esse copo completamente cheio. Ele acha que ele já sabe de tudo. E ele não está aberto. Ou ele tem... sobretudo, ele tem uma visão, ele tem uma opinião. Então, a grande diferença do adulto é que ele precisa primeiro abrir mão de algumas coisas para aprender algo novo, porque ele já está preenchido. Pega homens como nós, na faixa de 50 anos, ele tem um conceito sobre tudo, sobre esquerda, sobre direita, sobre dirigir, sobre não sei o quê, sobre empreender, é difícil. Sobre tudo ele já tem. Se ele não abrir mão de algumas crenças, se não for confrontado, a gente vem conversando já, nosso terceiro encontro aqui, o que para mim ficou muito claro, isso transformou minha vida, tá? Todas as vezes que eu ouço um conteúdo que não me confronta, eu não cresci.
E se o que eu ouço é aquilo que eu já acredito, isso só alimenta o meu ego, o meu orgulho. Mas não faz de mim alguém melhor nem com mais resultados. Ok? Se aquela ideia que eu tenho, alguém diz exatamente o que eu penso, eu fico, tá vendo? É isso aí, eu concordo. Ok. Aonde está o meu crescimento? No confronto. Quando eu sou confrontado. Um avião, ele decola porque ele vai contra o vento, ele faz uma força contrária, isso é que faz ele subir. Então, quando você ouve num podcast como esse, algo que você diz, cara, mas não penso assim, você tem uma chance de crescer e de se transformar. Uma das coisas que eu vejo desses microempresários, você pega a própria Daniela e outras pessoas que vão no CRI, são pessoas que estão abertas para aprender o tempo inteiro. O tempo inteiro para aprender. Eu digo, você pega grandes empresários de sucesso, qual a diferença? Uma grande diferença básica. É que esse cara se questiona o tempo inteiro. O que eu posso fazer melhor? Se nós pegarmos cada um de nós e ver qual a melhor área da nossa vida hoje, provavelmente é a área da vida que você mais se questiona. Você fala, como eu posso ser um marido melhor, como eu posso ser um pai melhor, como eu posso ser um empresário melhor, como eu posso ser um apresentador melhor, e aí você não para de crescer, porque fica você buscando formas de crescer. E o empresário não é diferente. Existem empreendedores, o cara empreende, médico estuda, contador estuda, todo mundo estuda, o empresário acha que não precisa estudar. Então, ele precisa ter um coração ensinável, sentar para aprender, ok? E questionar suas certezas. Questione as suas convicções. Ali está o caminho para você aprender. Uma coisa que essas pessoas fazem, indo no CRI, em outros movimentos. O CRI é um movimento. Eu estou dizendo, é gratuito, gente. Não tem desculpa de você falar que é caro, não, é gratuito. É você ir lá, sentar e você vai ouvir coisas que é diferente do que você pensa. E aí precisa passar por um crivo seu. Ver se está em acordo com seus valores, se não é algo que te faz mal, que te ataca, e você testar. A Daniela fez isso, por exemplo. O ser humano ele é resiliente a isso, né? Eu acho que o cérebro já é programado para evitar mudanças, para evitar confrontos, para evitar dores, problemas. Então, o cérebro já é programado para viver, para existir, né? Aquilo que a gente falou, para existir. Então, isso já é assim um movimento contrário do ser humano, né? Mudar, né? Verdade. E muita gente quer mudar, mas não quer mudança, né? Muita gente quero mudança, mas não quero mudar, ao contrário, né? Eu quero, as coisas precisam mudar, mas não mudam, né? Verdade. E existe muito dentro do empresário essa vontade de mudar, às vezes, e não tem uma equipe ou como é que eu vou dizer para você, ou um movimento dentro do próprio lugar que acompanhe isso. Porque você não trabalha sozinho. Né? Hoje a gente está falando sobre umas dificuldades do empresário e o colaborador, ele é um ponto-chave nisso tudo. Né? Quando você diz você falou da empatia, que é o mural da empatia, como é que você falou, perdão? O mapa da empatia. É uma ferramenta de empreendedorismo. Eu sempre vejo o colaborador como alguém, né, um empregado, colaborador, como queira dizer, alguém necessário para também alavancar os negócios, né? E hoje em dia o que eu vejo muito é empresários querendo mudar, querendo trilhar um rumo e tendo uma resistência muito grande dentro da própria empresa, né? Como é que o empresário trabalha essa questão? Porque essa é uma grande dificuldade. Você tem uma empresa quase mais de 1.600 aí, colaboradores diretos e indiretos. Você convive isso no dia a dia, né? Começou do zero, né? E a gente está começando hoje, agora um outro negócio, a gente está sempre começando alguma coisa. Para mim é assim, ó. Primeiro, o microempreendedor, quem está começando, ele precisa saber que o primeiro desafio dele é vender. Ele precisa vender. Uma empresa pequena, micro, a preocupação dela tem que ser vender. Então, ela prepara o terreno antes. Para quem eu vou vender, qual é o meu propósito, a diferença que eu vou fazer, quem é meu público-alvo, ok. Estratégia. Agora eu preciso vender. Você pega a bandeira do Brasil e inverte ela. Em vez de ser ordem e progresso, é progresso e ordem. Ou seja, primeiro eu vendo, depois eu organizo. Não existe empresa se não tiver venda. Então, tem gente que quer montar um negócio, mas não quer vender, meu filho, esquece. O empresário é o primeiro vendedor. A sua empresa, provavelmente, normalmente, quando ela começa sozinho. O cara que não tem recurso, é ele. Então, é ele que vende, é ele que entrega, é ele que faz tudo. Tem que vender. Então, vende. Vende. Tem uma hora que você chega num volume de venda, que você fala, cara, agora eu não consigo mais entregar sozinho. Eu preciso trazer pessoas.
Aí você passa para o segundo estágio da empresa. Cara, agora eu preciso contratar pessoas. E aí você tem um segundo estágio ali. Preciso contratar a pessoa certa, ok, para estar com a gente ali. Quando você começa a contratar pessoas, as coisas começam a acontecer. Quando você contrata a pessoa certa, quando você faz tudo do jeito que precisa ser feito, tudo deu certo. Mas aí você vai ter uma outra dificuldade, processos, porque cada um começa a fazer de um jeito. Então você precisa começar a processuar para entrar numa... O cliente que te contrata, ele quer ter sempre o mesmo serviço, ele quer ter sempre o mesmo produto, o mesmo atendimento. Então não pode ser, dependendo de quem atende, ele tem um produto diferente, a experiência tem que ser a mesma, né? Então, primeiro desafio de um empresário, de um pequeno empreendedor, você tem que vender, depois você tem que contratar e depois você tem que escrever processo. E aqui você entra num processo que não para nunca mais, de melhoria contínua, né? Sempre está melhorando, sempre gerando experiência, sempre criando coisas novas e tal. Mas esse é o primeiro passo. Aí eu queria te falar de 5... Nesse tempo que a gente está trabalhando, porque a gente hoje apoia esses pequenos empresários, 5 grandes dificuldades que esses empresários têm. A primeira, o cara não conhece de gestão. Então, qual que é a história que a gente vê muito, tá? A mulher trabalha num salão, ela faz cabelo, ela olha para a dona do salão, ela fala, poxa, ela está faturando 100, 120 mil, eu que faço a maioria dos cabelos, todo mundo quer fazer cabelo comigo, e eu, sei lá, estou ganhando 8 mil, 10 mil, e ela está ganhando 120. Primeira visão errada, ela não está ganhando 120. A empresa fatura 120. O dinheiro que vai para a mão dela não é esse. Ela está olhando o dinheiro que está entrando, digamos assim, né? Não Só é, isso. a história não é essa. Mas vamos lá. Aí ela decide que, como ela corta cabelo muito bem, ela pode empreender. Pode. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para você abrir um salão, você nem precisa saber fazer cabelo, você precisa saber de gestão. E não é porque você sabe fazer cabelo que você sabe que você pode estar pronta para ter um salão. Sim. Um mecânico, o melhor mecânico que é. Não é porque ele é um bom mecânico que ele está pronto para ter uma oficina. Então, essa questão técnica, ela pode te habilitar para você ter vontade, mas você precisa aprender sobre gestão. Gestão de pessoas, gestão de dinheiro, gestão de caixa, gestão. Então, precisa aprender sobre vendas, porque essa pessoa, por exemplo, do salão, ela recebeu já a cliente ali, né? E depois ela atendeu bem, ela volta. Mas como é que começou? Como é que escolheu o ponto? Como é que faz para essa cliente vir pela primeira vez? Então, ela precisa dominar essa coisa. Então, precisa aprender a fazer gestão. Quando o dinheiro entra, a separar. O microempresário, ele precisa entender que ele precisa aprender sobre gestão, ok? Depois, ele tem dificuldade de vender de uma forma previsível. Um mês vende, outro mês não vende, entra muito negócio, aí ele vai entregar, aí quando ele acaba de entregar, ele não tem mais nada para fazer, então ele precisa vender de forma previsível. Dá para aprender isso. Só que ele tem que ler, ele tem que fazer curso, ele tem que estudar. Às vezes, hoje a gente tem tanto conteúdo. Eu sou de uma época que para aprender alguma coisa você tinha que ir na biblioteca. Cara, hoje você abre o YouTube, tem conteúdo gratuito. Os melhores, os caras que ensinam isso da melhor forma, que tem treinamentos caríssimos, eles têm o mesmo conteúdo gratuito. O mesmo. Por que eu digo é o mesmo? É o mesmo. A diferença é que no YouTube ele está fracionado, ele é um quebra-cabeça, tem um monte de peça. Quando você compra um curso, o quebra-cabeça está montado. Mas se você ainda não tem dinheiro, não tem recurso, vai para o YouTube, tá tudo lá, vai para as né? plataformas. Depois, quando você puder, começa a pagar. Porque quanto mais você paga, melhor a qualidade do que você aprende. Ok? Então, precisa aprender a vender. Depois, aí entra no que você falou, aprender a contratar e formar uma equipe de trabalho. Se você tem uma visão clara do seu negócio, para onde ele vai, se você tem os valores bem definidos, o propósito, a primeira venda que você precisa fazer é para o seu colaborador. Você precisa dizer, ó, nós estamos aqui agora, estamos vendendo, sei lá, relógio online, mas no futuro nós vamos ter loja nos shoppings, nós vamos ter uma franquia, nós vamos estar no mundo inteiro. E você é o primeiro colaborador que chega aqui. Você tem a chance de ser amanhã. Então, primeiro eu preciso sonhar, não estou mentindo, esse é o meu sonho, e eu preciso vender isso para o cara. Eu preciso trabalhar com planejamento nesse sentido. Então, eu contrato a pessoa certa e eu preciso vender a minha visão, o meu sonho. Preciso aprender e fazer gestão desses profissionais. A maioria dos microempreendedores não entendem a questão de dar feedback. Ou seja, o cara está fazendo bem, trabalhando bem, eu preciso dizer que ele está trabalhando bem. O cara está trabalhando mal, eu preciso dizer que ele está trabalhando mal. Ele não pode ser surpreendido de uma demissão, por exemplo. Legal. Depois,
Eu preciso ter pessoas que eu possa conversar, eu preciso ter mentores, eu preciso fazer parte de grupos de network. O CRI, por exemplo, se for gratuito, e aí tem grupos claros. Existe, por exemplo, uma franquia chamada BNI, está no mundo inteiro. Aí já tem um investimento. Você precisa fazer parte de um grupo desse para crescer, tomar decisões. Tem alguém caminhando à sua frente. Lembra da história? Ontem eu falei a história de descer da ponte. Eu podia ter descido num lugar que era fundo, ter caído, ou descido num lugar mais raso. Se tem alguém caminhando à minha frente que já fez aquilo, deu certo ou deu errado, por que eu não converso com ela antes de sair tomando decisão? Então, esse empreendedor tem que ter o coração ensinável, tem que estar aberto, né? E uma outra dificuldade que esse pequeno empreendedor tem é a dificuldade de equilibrar sua vida particular, sua vida conjugal, sua vida com seus filhos, sua saúde e seu espiritual. Precisa ter acordos. Na maioria das vezes, uma microempresa, o cara trabalha junto com a esposa de alguma forma ajuda ele, o filho ajuda. Às vezes ele vai precisar trabalhar sábado no começo, domingo, virar à noite. Isso precisa estar acordado, porque senão ele começa a trabalhar, começa a vender, começa a contratar e a mulher começa, você não para mais em casa, você não faz mais isso, não faz aquilo. Então o cara precisa equilibrar isso. São as 5 maiores dificuldades que a gente vê hoje para esses caras e que precisa resolver. A gente tem existem muitas questões aí nesses pontos, nessas dificuldades, né, que hoje o empreendedor tem, mas eu acabo enxergando uma que me parece muito clara nos dias de hoje, que parece que se demoniza muito o patrão, né? Se demoniza muito a empresa, como se fosse o patrão, fosse como se é ruim, o cara é ruim. O cara só pensa nele, ele ou ela só pensa nele, só pensa no negócio. Os negócios são sempre como se fosse ruim ser empresário. Isso. Né? Quem tem negócio grande é porque fez coisa errada, ou porque não seguiu as regras, ou o cara... Enfim, só tem uma... existe isso muito forte aqui. Existe. Né? Por que você acha que ainda existe esse tipo de coisa? Como se fosse... como se ser rico e ter dinheiro fosse algo ruim, né? Que fosse algo errado. Né? Eu vejo muito isso. Verdade. Eu vejo isso muito acontecer. Você vê o cara que cresceu, tem um negócio na vida, todo mundo fala, esse daí explora não sei o quê. Isso é só é só coisa ruim em cima. Verdade. Por que você acha que tem muito isso? Eu acho que a gente tem uma questão cultural, até nossa, latina, como... E acho que tem. E aí, vamos falar de novo na questão da espiritualidade. Tem um versículo na Bíblia, tem um texto que diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. E como a gente, nos latinos, essa questão dessa influência católica e tal, eu acho que existe uma coisa ali, de um voto de pobreza, sabe? Uma coisa como se dinheiro fosse sujo, como se... As pessoas que têm esse pensamento, elas estão condenadas a viver uma vida mediana, né? Porque, assim, você jamais vai conquistar essa prosperidade se você acha que todo mundo que alcançou aquilo é ruim. Porque nós, por natureza, não queremos ser ruim. Se para ter dinheiro eu preciso tirar proveito dos outros, eu preciso ser desleal, eu preciso ser desonesto, eu nunca vou ter dinheiro, eu me condenei. Mas essa não é a verdade. Existem muitas pessoas que vieram de histórias, né, um início muito complicado, família pobre, muita dificuldade, mas que conseguiram chegar lá e, na verdade, geram muito emprego, abençoam muito a vida das pessoas. Então, é uma crença... Lembra que a gente falou ontem da questão emocional? Sim. Um dos impactos, o empresário precisa se conhecer melhor, autodesenvolvimento, e ele precisa entender quais são as convicções dele que afastam ele de uma vida próspera. Existem certezas como essa. Dinheiro é sujo. Se o cara ficou rico, amigo, nasceu pobre, se não nasceu rico, ele roubou alguém, ele fez alguma coisa errada, ele foi... Essa certeza te condena a ficar onde você está. Ou você questiona essa certeza, e eu vou te dar uma dica, como você faz esse questionamento. Procure histórias de pessoas que nasceram pobres, uma situação parecida com a sua, alcançaram aqui, e procura saber sobre a vida dessa pessoa, né? Como é que é, o que as pessoas que convivem com ela mais perto falam dela. Você vai desmistificando isso, você vai falando, cara, e aí, a gente chegou a falar, por causa até da experiência que você teve lá, você pega um Shiba, olha a história do Shiba, o cara que fundou o Shining Box, né? Sim. Olha a história do Wizard, olha a história do Flávio Augusto, olha a história do Janguier Diniz. Então, olha a história do Marcos Marques.
Eu vou te dando algumas histórias. Olha a história do Paulo Vieira. Estou te falando de alguns empresários. Pega a história desses caras que não nasceram ricos. O Jean Guier nasceu no interior do Nordeste. O Jean Guier foi alfabetizado tarde. O Jean Guier estudou muito, deixou muito de sair para balada, para estudar, para virar juiz federal, abandonou ser juiz federal para ser empresário. Hoje é um bilionário, um dos homens mais ricos do Brasil, dono de um dos maiores núcleos de educação que existe no Brasil. Olha a história desses caras e olha o que as pessoas que trabalham do lado deles dizem deles, da conduta deles. Eles geraram muito mais oportunidade, prosperidade, abençoaram muito mais a vida das pessoas do que qualquer outra coisa. Perfeito. Então, acho que conhecer histórias, se você acredita nisso, deixa eu te dizer, essa sua crença te condena, ela está deixando você onde você está. Busque histórias que vão te provar o contrário. Você vai falar, não, pode não ser. Essa dúvida ela já vai abrir para você uma possibilidade. Sim, exato. Pode ter caso. E aí eu vou te falar, se você achar um que você se convencer, falar, não, esse cara foi diferente. Se ele pôde, você também pode. Não é verdade? Perfeito. E eu fiz questão de colocar esse ponto, porque é justamente a questão do confronto que você colocou. Né? Porque muita gente acaba ouvindo, está aí assistindo o episódio, e fala, agora é fácil, né? Agora é fácil, tá lá, tem a empresa dele, tá bonitão. É como as pessoas enxergam. Eu falo, com certeza, isso daí já começa a tirar um pouco o sucesso, começa a borrar um pouco a imagem. Né? Tem muita gente que faz isso. Eu vejo, assim, o próprio exemplo, o meu próprio exemplo, você começa a ter um determinado tipo de ascensão, pequenos passos de sucesso, e a pessoa só olha isso e não vê o outro lado, né? Não vê as madrugadas lá trabalhando, não vê as dificuldades. Às vezes o dinheiro está entrando, mas é para pagar os outros, não é para você. Né? Aquela coisa de reinvestir na empresa, uma coisa de caminhar pensando na gestão. Né? E a pessoa acaba olhando só que nem você deu o exemplo da cabeleireira que vem entrando todo o dinheiro e quer abrir um salão achando que... Não, e a gente tem histórias maravilhosas. Eu tenho uma história recentemente de uma moça que ela trabalhava como auxiliar administrativo, ganhava a CLT R$ 1.800 e ela tinha uma segunda fonte de renda, ela complementava a renda fazendo unha, manicure. E ela perdeu o emprego e se desesperou. Falou, cara, o que eu vou fazer na minha vida agora? Eu tenho compromisso, tenho aluguel para pagar, tenho... E hoje ela tira 10 mil fazendo unha. Então, assim, existem histórias, né? E algumas pessoas que estão nos assistindo, a única coisa que limita ela é ela mesma. Agora, tem uma questão que eu quero trazer aqui, que é assim, aquilo parece uma historinha bonita, mas não é. Eu gosto desse pensamento. A árvore que leva a pedrada é a árvore que dá fruto. E eu morei no interior, e eu me lembro das mangueiras, e, de fato, eu, menino... Onde eu jogava pedra? Era a mangueira que tinha manga, meu amigo. Exato. A manga estava bonitona, ela tomava pedrada, porque eu metia a pedra ali quando eu não conseguia subir para derrubar aquela manga. Então, se você está tomando pedrada, é porque você está no caminho certo. Gerando frutos. Né? Ninguém olha para quem está embaixo, os caras olham para quem está... Você jamais vai ver um bilionário olhando para um cara que está lá embaixo. O cara tem mais o que fazer, bicho. Entendeu? Não tem. Agora, a pessoa que se deixa influenciar também por comentários dessa, ela tem algo para resolver. Quando eu falo de autodesenvolvimento, uma das maiores questões que o empresário precisa desenvolver para ter sucesso é a sua identidade, é a clareza de quem é ele, quem ele nasceu para ser. Tem uma história, eu não lembro se é o Cortella que fala, um desses caras, mas ele fala isso, eu gosto muito disso. Se você está no trânsito e o cara xinga a sua mãe, se ela você não tem por que ficar bravo com o cara, ele está falando a verdade. Né? E se ela não é, tu também não tem por que ficar bravo com o cara, porque ela não é. Então, de nenhuma forma você tem por que ficar bravo com o cara. Então, a gente precisa entender isso. Quando as pessoas estão nos acusando de alguma coisa, falando de alguma coisa, você precisa ter uma clareza de quem você é, do que você está fazendo, ok? E se o que o cara está falando, você de fato está fazendo de errado, conserte. Corrija, né? Corrija isso, entra no caminho. E se o que ele está falando não tem nada a ver, querido, não se importa com isso, você não tem tempo a perder, vamos trabalhar. Os cães ladram e a caravana passa, não é verdade? É mais ou menos isso. Não está correto. Eu coloco esses pontos porque muita gente acaba sempre tendo essa visão meio deturpada do que é empreender. Em vários sentidos, principalmente muitos nos 5 pontos que você colocou, e muitas às vezes não começam achando que vão ter que entrar num jogo
errado. Eu já né? pensei isso, tá? Aí eu te falo, muito da minha história de vida. O Rezende que está aqui hoje, com 50, vou fazer 52 anos, é um cara completamente diferente do Rezende de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje eu me vejo o seguinte, eu preciso me transformar, eu não sou uma pedra. Eu preciso me questionar. Então, o que eu avancei e o que eu digo que o pequeno empresário, o microempresário, ele precisa se transformar para que a vida dele se transforme, que as coisas se transformem. Tem muita gente pensando no externo. Lembra que a gente falou ontem? Sim. Não, primeiro é a minha questão. Quando eu falo de identidade, eu estou falando disso. Existe uma passagem, de novo, eu recuo, para mim é o melhor livro. Cara, se você não quiser encarar como espiritualidade, eu vou falar sobre livro. Tira a espiritualidade. A Bíblia, literatura. A Bíblia é o melhor livro que existe. Para você empreendedor ler, para você homem de negócio ler, para você é o melhor. Esquece, você pode tirar a espiritualidade ali, os princípios que estão ali, aquele caminho. Então vamos lá. Quando Jesus está na cruz, os caras começam a gritar para ele: se tu é o filho de Deus, desce daí, faz tal coisa. Ele tinha tanta convicção de quem ele era. Ficar dando ouvido para esses caras. Então, se você está empreendendo, seu vizinho, sua sogra, não importa. Olha lá, agora só pensa em dinheiro. Olha lá, agora, amigo, você tem consciência de quem você é? Tu tem paz? Tu está fazendo tudo legal? Toca a vida. Não perde tempo nem para responder. Exatamente, exatamente. Agora, se de fato porque você pode estar sendo dominado por dinheiro, existe essa questão. E aí você está se tornando muito materialista. Você já não tem mais tempo para sua esposa. Você não tem mais tempo para visitar a sua mãe que você visitava. Você não tem... Sabe, não é uma questão. De fato, cabe aí uma avaliação. De novo, lembra o que eu falei? A gente cresce no confronto. Essa pessoa pode estar te confrontando. Sim. Agora, a maioria das pessoas, ela não consegue crescer e ela não quer que tu cresça. Esse é um ponto também complicado. Ela né? não consegue e não quer. Porque para crescer, eu preciso ler livro, eu preciso fazer curso, eu preciso estudar, eu preciso me questionar, eu preciso fazer coisas que eu não fazia antes. Einstein dizia, é insanidade continuar fazendo a mesma coisa e querer resultado diferente. Então, amigo, se tu não está estudando, se tu não está lendo, se tu não está convivendo num ambiente diferente, amigo, você não tem como se transformar. Aí, aquilo que você falou, o cara, você quer ganhar mais? Quero. E você vê isso com colaboradores. Você quer ganhar mais? Quero. Deixa eu dizer, você precisa assumir mais responsabilidade, você precisa aprender isso que você não sabe. Vou te dar um feedback. Isso aqui que você está fazendo não está legal, isso aqui você precisa melhorar para isso. Aí o cara, não, eu quero só ter aumento, mas não quero chegar mais cedo, não quero estudar, não quero aprender algo novo, meu amigo. Exato, ele quer mudança para ele, mas ele não quer mudar, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, na verdade, tá mais aberto, né? Eu gostei do termo que você usou, coração ensinável, né? Isso. Coração aberto para poder querer aprender, né? Para poder se mostrar aberto a entender coisas novas, né? O Raul até dizia, né? Como é que é? Não ter prefiro ser a metamorfose ambulante, né? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E a gente vê agora, principalmente no momento que o Brasil passa, momento super polarizado, super cheio de certezas, né? Cheio de rações, cheio de motivações, né? E parece um jogo de cabo de guerra, né? Que não leva para lugar nenhum, tá tudo parado, vive uma estagnação. O que não deixa de ser uma oportunidade também para quem está de olho aberto, né? Falando sobre o empreendedor, é olhar esse mercado e entender aonde você consegue encaixar a sua ideia, encaixar o seu momento, porque toda crise é um momento, é uma oportunidade, né? A própria palavra crise já tem essa etimologia de ser a oportunidade, de você criar essa oportunidade. Uma pergunta que não estava no nosso papo, mas o que você vê hoje de negócio? Se eu fosse olhando o mercado, olhando o mundo do jeito que está, que negócios hoje seriam interessantes para quem está nos assistindo aí, olhar com um olhar em cima dessas cinco questões que você colocou aqui com responsabilidade. O que você vê hoje? Não vale tecnologia, tá? Porque senão não vai criar um competidor. Se bem que o competidor nos deixa mais forte. Mas diga lá. Eu nem chamo de competidor, eu chamo de provocador. Né? Provocador. Porque nos provoca, né? O cara o tempo todo nos provoca. De novo, assim, todo negócio, se tiver um público bem definido e um grande diferencial, pode dar resultado, ok?
Cara, não é. Eu conheço educadores físicos que mal conseguem ter aluno e eu conheço educadores físicos que estão milionários, por exemplo. Então, dizer que a educação física é bom ou ruim, depende. Tudo depende. Eu tenho receio até de alguma forma, influenciar as pessoas, dizendo, aqui é um caminho certo, então eu vou, paletas mexicanas, né, aquela Sim, coisa e os tal. negócios de manada que a gente falou aqui. E, cara, não é... Gente, cada um de nós é um ser único, tem uma missão, tem um propósito. Você tem alguém para você resolver problema, ok? Você tem uma capacidade para resolver. Se você fizer bem, existem pessoas... Cara, no dia que a Ford anunciou que sairia do Brasil, a Toyota estava abrindo fábrica nova. Como é que pode? 2 fabricantes de automóveis, né? Lojas de departamento, algumas fechando, falindo, e outras crescendo, abrindo mais. Não é uma questão, é uma questão de você saber o que está fazendo, o público que se atende, e você ter clareza do seu papel. Ontem você falou algo para mim que foi muito... Você tinha uma visão muito clara do seu negócio em algum momento lá naquela oportunidade que as pessoas só assistiam, né? O Edu lá no Shark Tank, lá na primeira temporada, em algum momento você saiu do caminho. E quando a gente sai do caminho, a gente capota. Exato. Então, para mim, não é uma questão de... É uma questão da gente ter um chamado, a gente se dedicar àquilo, se preparar para fazer aquilo, ter clareza de qual é o público. Você pode abrir churrascaria para um público ou para outro. Você pode abrir uma loja para um público ou para outro. Você pode prestar serviço. Existe chaveiro que o cara se especializou em abrir casas com fechaduras, mansões ou carros importados. E esse cara, ele tem uma receita. Existe o chaveiro, que tem uma coisa ali abrindo para todo mundo. Ele não tem um público específico. E ele tem outra receita. Então, quanto mais especializado, quanto maior o diferencial que você tem, melhor resultado você vai ter. Você pode ter sucesso como chaveiro. Você pode ter sucesso como qualquer área. Você precisa ter isso. Abrir as portas do seu negócio, acho que é o primeiro ponto aí, né? Ter essa ideia. Gente, Rezende, quero te agradecer. Não sei se ficou algum ponto, mas já quero deixar o convite para qualquer outra oportunidade aí, qualquer tema aí que você fale, Edu, queria bater um papo sobre isso, acho legal falar sobre isso. Vamos falar, o espaço está aberto, a entrevista está aberta para você. Esse é o nosso terceiro encontro. Para você que está aí assistindo esse conteúdo, chegou até aqui, saiba que existe mais 2 programas com Rezende aqui no nosso canal do Diário do Litoral. É só você buscar, o programa é Entrevistas. Na busca, coloca lá Entrevistas, Rezende Neto, você vai achar os 3 conteúdos. Fez uma trilogia contando um pouco da história do Rezende. É isso aí. E hoje falando sobre para você aí que está pensando, né, com aquela vontade, que eu sei como é que você sempre fala, mas e se eu abrisse isso? Mas e se tivesse isso? Tá com isso na cabeça? Assiste esses 3 conteúdos, depois pode procurar o CRI, né? Vamos falar um isso pouquinho. Aí, procurar o CRI. Pode procurar o CRI nas redes sociais, é CRI, C-R-I-E. Pode procurar nas redes sociais, Instagram, pode me procurar também e fazer uma visita para nós agora na última segunda-feira do mês, se eu não me engano é 29 de janeiro, acho que é isso. A gente está voltando com as nossas reuniões, até conferir isso mesmo, 29 de janeiro, a partir das 20 horas, na Carvalho de Mendonça 74. Você vai ver que é uma igreja, é a Lagoinha, mas assim, é por isso que a gente consegue fazer nossas reuniões sem cobrar, sem ter nenhum custo. A gente usa a estrutura da igreja, trabalha sobre princípios, mas você vai ver que a gente traz funil de venda, a gente traz assuntos sobre marketing, financeiro, a gente pega. E ninguém vai lá tentar te converter ou ficar perguntando qual é a sua religião. É um encontro de empreendedores, é um encontro de negócios. Para falar de técnicas baseadas em princípios. É isso aí. Coisa que você vai ver aí nos primeiros programas, a gente fala sobre essa pirâmide aqui. Está curioso? Procura aí os outros conteúdos aqui. Rezende, obrigado mais uma vez. Nada, eu agradeço demais o papo, sempre edificador, sempre bacana. É bom estar sentado com gente que é mais inteligente que você na mesa. Isso sempre funciona, isso é sempre bacana. O Entrevistas fica por aqui. Fique ligado nos nossos conteúdos toda semana, uma entrevista nova, curta, compartilhe este conteúdo e também nos siga nas redes sociais, @Diário do Litoral. Entrevistas de volta na próxima semana.